Bom dia, minha gente! Estamos aqui começando o nosso Band Empresarial nesse 13 de novembro de 2021, sábado. E é isso aí, vamos bater um papo maravilhoso. Sabe aquele papo? Quando me disseram com quem eu ia falar, eu disse assim, poxa, tô velho. Mas depois eu me lembrei o seguinte, não tô velho não, é porque essa pessoa é diferenciada desde novo. É exatamente isso, um cara que eu acompanho há muito tempo, jovem, mas que hoje, presidente do Grupo Civil, construtora, incorporadora, mineração, pré-moldados, esse é Rafael Valente, que está aqui no nosso Band Empresarial, nos dando a honra de conversar com vocês. Bom dia, Rafael, bem-vindo aqui ao nosso Band Empresarial. Bom dia, Azevedo. É uma honra, é um prazer estar aqui com você hoje. E talvez você está ficando um pouquinho velho mesmo, viu? A gente já se conhece tem uns 10 anos aí. É verdade, viu? Mas eu comecei cedo também. É verdade. E me conta um pouquinho, Rafael. Me fala assim, um prazer, já adiantando assim, presidente do Grupo Civil e um grupo de 6 décadas. Né? Que vem aí, a quem eu mando já o abraço para o doutor Eduardo, seu pai, e que, na verdade, construiu aí com tantos desafios uma empresa, e por isso que a gente bate tanto aqui no Band Empresarial, tem muita gente legal aqui em nossa Bahia, em nosso Salvador, levando conhecimento e, com certeza, né, exportando muito para fora do Brasil, inclusive. Então, mando um abraço para você por esses 6 décadas e me fala um pouquinho dessa trajetória, Rafael. Bom, é uma grande honra e uma grande responsabilidade presidir hoje o Grupo Civil, a holding civil, que envolve a construtora, a incorporadora, a fábrica de pré-fabricados e a mineração. E a patrimonial. Então, são várias unidades, é uma empresa verticalizada e 6 décadas não foram 6 meses, né? 60 anos, tem muita história. E tudo começou com meu pai, em 1961, 6 anos depois dele ter passado pela Odebrecht. Ele começou em 56 na Odebrecht como estagiário. Ele foi estagiário e engenheiro ali, o tempo se mescla, mas ele foi responsável pelos arcos da Contorno. Opa, imagina! E pelo Teatro Castro Alves. Então, nossa! O TCA, pouca gente sabe, o projeto era outro, era uma paraboloide hiperbólica, e aí mudaram para fatia de queijo, um avião caiu com os projetos, ele teve que desenhar projeto à mão, enfim, foi uma história fantástica. Depois desse desafio na Odebrecht, ele saiu, foi convidado para ser diretor de uma construtora. Eu não me lembro o nome agora, até a história não é tão boa, então é melhor nem lembrar o nome. Mas aí não deu muito certo, depois de 2, 3 meses, e ele ficou sem emprego, né? E ele falou, não vou voltar para o Odebrecht, eu vou montar meu negócio. E então, dessa adversidade, ele criou a Civil, lá em 1961, 5 de outubro de 1961. Então, de lá para cá, a gente começou como construtora, começou fazendo uma oficina da Frutos Dias, em 61. Seu Frutos. Seu Frutos e toda a família também que seguiu. E em 64 a gente entrou na incorporação imobiliária, a gente fez o primeiro prédio de luxo ali, que foi o Pedra do Sol, com 2 vagas de Galaxy, que hoje cabem 4 minis, né? Então hoje já o apartamento tem 4 vagas ali. E num preço que está a gasolina hoje indecente, falar em Galaxy, né? Melhor nem ter carro então. Mas o Pedra do Sol é bem bonito, tá bem, a fachada está bem conservada até hoje, desde 64. Então, a gente seguiu muito nessa parte de incorporação com os pedras, né? O Pedra de Brotas, Pedra do Sol, Pedra do Parque, Pedra do Mar, enfim, foram vários pedras, depois os franceses. Mas nesse meio do caminho, na década de 70, a gente entrou na mineração. E aí a gente adquiriu a pedreira civil, a gente montou a pedreira civil ali em 79. Para atender a civil? Olha, inicialmente eu diria que é para atender a civil, mas muito rapidamente percebe-se que o mercado precisa disso também. Então hoje, inclusive, os nossos negócios verticais, eu sigo uma lógica de 10 a 20% no máximo do faturamento desse negócio é a própria civil. Certo. E a gente sempre está atendendo ao mercado mesmo. Todo mundo tem essa dúvida, mas a pré-moldados é só para civil? Não, de jeito nenhum, não teria como atender a capacidade produtiva que a fábrica hoje tem. Ela é hoje uma das maiores do Nordeste. A pedreira é hoje uma das maiores do Nordeste, com 60 mil toneladas mês. Então, na década de 70, a gente entrou na mineração, a gente já fazia construção, incorporação. Lembrando que construção a gente não faz obra pública, então é só obra privada. Da iniciativa privada.
Depois a gente começou a fazer uns prédios para aluguel. Era uma época que tinham poucas grandes áreas disponíveis no mercado. Então as grandes empresas tinham que alugar várias salinhas e aí a gente percebeu que era um negócio e a gente fez uns 5 prédios. Nessa época é engraçado que eu falo a gente fez, muitas coisas eu não era nem nascido, né? Mas incorporou. Mas a gente se incorpora, não tem jeito. Eu já estou completamente incorporado. Empresa, a gente incorpora tudo isso. E eu isso. brinco direto com meu pai, disse, não, pai, você lembra lá o Pedra de Brotas, década de 80? Foi um desafio enorme. Então, eu já incorporei. E depois, então, esses prédios para aluguel virou a patrimonial da Civil. E nos anos 2000, em 2012, a gente entrou nos pré-fabricados. São 2 fábricas. Tem a fábrica de leves, que é bloco, piso e meio fio, que é engraçado que ela é a que mais aparece, porque aqueles pallets com a marquinha da Civil ficam na cidade toda. Então a gente faz bloco, piso e meio fio. Esse ano a gente está ampliando essa fábrica, está indo para uma segunda máquina italiana, com mais qualidade. A gente vai praticamente dobrar a capacidade produtiva, aumentar o número de empregos gerados também, tudo isso. Isso foi em 2012. Aí em 2017 a gente entrou nos pré-moldados estruturais, que são os pilares, vigas e lajes, galpões logísticos, obras grandes de infraestrutura. Tem uma grande obra na BR-324 de infraestrutura que eu não posso falar qual é. Que está vindo aí, olha esses ganchos aqui, a gente não deixa sair daqui não. Já está acabando quase. É uma obra que está lá quase acabando, não posso falar qual é, todo mundo passa pela BR e vai ver. Mas é uma obra que nos deixou muito feliz de entregar isso para a sociedade, né? Então, é um resumo da nossa trajetória: construtora, incorporadora, patrimonial, pré-fabricados e mineradora. E como conduzir todas essas empresas, e aí toca num ponto que é sempre a segunda ou terceira pergunta que a gente tem feito, até para poder servir, Rafael, de experiência para muitos que nos vêm. Tem empresas consolidadas, empresários resolvidos, com sucesso, mas tem muitos iniciando sua trajetória. Como a Civil conviveu nas suas diversas empresas com esse momento de pandemia, essa loucura toda que está se vivendo aí, quais foram os principais cuidados que Rafael tomou? Bom, foi um desafio muito grande. Eu diria que foi o maior desafio da minha carreira, porque eu tive que tocar essa empresa no período da pandemia e a gente estava muito investido. A gente tinha acreditado muito nesses próximos anos do país. A gente estava dobrando a fábrica de pré-moldados leves, a gente pegou uma grande obra de infraestrutura. Então, a gente saiu de 240 funcionários para 650 na pandemia. Nossa, quase triplicou. Quase triplicou, e isso foi com capacidade produtiva e tudo mais. Então, a gente estava muito investido. E nosso caixa estava muito reduzido. Então, foi um dos períodos de maior aperto de caixa da Civil. Não deixamos de honrar nenhum pagamento, não deixamos de honrar nenhum fornecedor, nenhum imposto. Mas foi muito apertado. E a preocupação se baseou, evidentemente, mas qual o caminho tomado, Rafael? Ou seja, preservar o caixa, vou olhar, ou seja, você tomou uma decisão aqui que eu já ouvi aqui de outros, não. Eu segurei alguns pagamentos, segurei aqui imposto, eu pensei, renegociei, entrei em refis, como é que conduziu? Foi muita coisa, muita coisa. Bom, a primeira coisa que eu tive sorte de ter um colega italiano. No MBA que eu fiz em São Paulo, eu tinha um colega italiano que estava vivendo isso tudo na Itália. E lá na Itália estava 15 ou 20 dias antes da gente, na frente, né? Na frente. Então, quando ele falava de lockdown, eu acreditava e falava, isso vai chegar aqui no Brasil. Aí, 15 dias antes do fatídico 17 de março, foi quando a gente fechou, eu chamei a equipe, o financeiro, e reorganizei todo o caixa, porque a gente ia passar por um período complicado. Então, foi nesse momento... Assim, a gente nunca teve uma gestão financeira tão boa. Perfeito. A gente tinha uma gestão econômica boa, mas a financeira não era tão boa porque tinha caixa. E a gente precisou, de uma hora para outra, ter um planejamento financeiro assertivo. Então, o primeiro momento foi segura o caixa, vamos fazer essa gestão. Depois teve um momento de gestão econômica, de vamos reduzir custos, análise de redução de custos e todo mundo trabalhando focado nisso. E aí eu estudei um material da McKinsey também, um material internacional que falava, dava alguns pilares para poder vencer esse momento, e um dos pilares era a inovação. Então, vamos dizer que o primeiro
A primeira onda foi caixa, a segunda onda foi econômico, de redução de alguns custos e alguns contratos que poderiam ser reanalisados, e a terceira onda foi inovação. Perfeito. Então a gente criou um programa chamado Inova Abril. Então você vê que as 2 primeiras ondas couberam nos 15 dias de março, e o mês de abril foi um programa interno chamado Inova Abril, porque estava todo mundo em home office e eu tinha uma preocupação de ocupar bem a cabeça da galera. Não deixar que o desespero tomasse conta e que a gente enxergasse luz no fim do túnel e pensasse em longo prazo e pensasse no futuro. Minha avó sempre dizia que na calma se vence tudo. Então, o meu maior cuidado é nunca perder a calma. Perfeito. E acho que a gente conseguiu. Eu penso muito assim, Rafael, e parabenizo também por conta disso, porque é fundamental a gente trazer quem vai nos ajudar a sair desse momento difícil. E, sem dúvida nenhuma, nossos colaboradores, e sem dúvida nenhuma, os nossos clientes têm que estar próximos. E a gente montou, inclusive, também na Remax, na Ela, a gente montou um comitê de crise exatamente para poder olhar isso de uma maneira bem ampla. Eu até esqueci dessa parte. Foi uma das primeiras coisas que o McKinsey falava, era esse comitê de crise. A gente criou esse comitê, se reunia, no início era de dia sim, dia não, depois a gente conseguiu espaçar a semana, e o nome do comitê era Vamos Vencer Covid. Então, o nome já dizia o que a gente queria. Até isso, eu fui estudar um pouco da psicologia, de não ser Comitê de Crise Covid. Não, vamos vencer a Covid. O nosso foi Sem Covid-21. Pronto, perfeito. E um ponto importante que você trouxe na introdução da sua primeira pergunta foi como tocar esses negócios e a pandemia. Não tem como tocar várias frentes de negócio sem muita gente boa. Então, a Civil tem muita gente boa. E isso é o que mais me empolga também, é trabalhar com gente boa. É ver o cara fazendo muito melhor do que você faria. Perfeito. E você manter o brilho nos olhos de gente boa é muito mais difícil. Sem dúvida. Trabalhar com gente ruim é mais fácil, mas trabalhar com gente boa é muito mais prazeroso. Manter, inclusive... E aí a gente entra num ponto, Rafael, que você toca super interessante, que é a questão pessoas, você tocou na questão da inovação, e aí claramente você vai transitando aí pelos pilares do ESG, né? E a gente fala aí trabalho, colaboradores, meio ambiente, né? E sem dúvida nenhuma a governança, né? Ou seja, estar próximo e tudo mais. Então, com certeza, o que é que você, assim, trabalhou muito forte nesses 3 itens? Eu gosto muito desses 3 pilares. Antes a gente tratava muito de sustentabilidade com os pilares de isolado, às vezes social, ambiental, econômico e tal. Eu acho que o ESG ele deu uma roupagem mais corporativa para o tema, né? Que já vem de longo tempo, né? Já vem. Na verdade, conseguiram nomenclaturar agora, mas na verdade isso acontece. Deram um bom nome agora e isso está sendo levado muito mais a sério, né? Depois do BlackRock assumir que só iria investir em ESG, fundos que tinham ligação com ESG. Mas olhando especificamente do caso do ESG, né? Eu vou começar vou começar de trás para frente. A governança. Agora, antes de você começar de trás para frente, deixa eu chamar um breakzinho. Vamos lá. Rafael, para a gente poder desenvolver isso com mais fluidez, né? E a gente poder conversar mais à vontade. É isso aí, gente. Estamos conversando com o Rafael Valente, o presidente do Grupo Civil, essa empresa tão maravilhosa daqui da Bahia e que tem trabalhado muito em prol da gente aqui de todo o soteropolitano e todo baiano. Então nos aguarde que a gente volta já já. Vamos para um rápido break. Sou Azevedo Filho, fique com a gente. Pois é, gente, já estamos aqui de volta com Rafael Valente, presidente do Grupo Civil, conversando aqui sobre esse grupo maravilhoso, está completando 6 décadas, minha gente, 6 décadas, trazendo muita coisa boa para nós baianos. E aí, Rafael, a gente estava falando sobre ESG, e aí você estava comentando da sua paixão e do seu movimento que fez nessas 3 letrinhas fundamentais hoje para qualquer empresa. Ótimo. E para explicar esse tema, eu vou fazer de trás para frente, né? Começando pelo G da governança. A gente trabalhou esse tema há alguns anos e agora eu me tornando presidente da Holding, meu pai é o presidente do Conselho de Administração e a gente tem as reuniões periódicas de governança. A gente trabalhou muito forte com a aproximação contábil da gerencial, né? Acho que muitas empresas vivem
esse distanciamento de muita coisa sendo analisada economicamente e a contabilidade acaba se afastando. Então, a gente fez uma aproximação muito forte do gerencial e contábil e hoje nós temos uma governança bem resolvida. Indo para a questão social, nós temos um programa, já vai fazer uns 10 anos, o Ação Civil, que é um programa que a gente reforma com o know-how da nossa equipe de engenharia, a gente reforma algumas instituições carentes. Que ótimo. A gente fez já alguns orfanatos, a gente fez Irmã Dulce. O caso de Irmã Dulce, por exemplo, a gente fez a lojinha da panificadora em Simões Filho. E eles aumentaram em 60% o faturamento dessa lojinha depois da reforma. Então foi bem. Ou seja, não só fez a reforma, como ensinou de como produzir mais, né? Eu acho que Na isso verdade, é bem bacana. Com a reforma da loja, eles conseguiram vender mais. Não foi só a reforma, não foi na fábrica, foi só na lojinha, né? Então, a nossa ideia é de ISP, que é investimento social privado. Perfeito. Não filantropia, mas fazer investimentos sociais que aumentem o retorno daquelas instituições. Então, na parte social, a gente segue essa lógica do ISP. Temos um programa lançado esse ano, que é o programa Triunfo. É um programa liderado pelos recursos humanos da Civil, onde a gente pretende ampliar a consciência dos nossos colaboradores de chão de fábrica. Os operários de fábrica, os operários de construção civil. A gente traz temas de homofobia, de questões de gênero, de racismo. A gente traz vários desses temas para serem discutidos no chão de fábrica, que essas pessoas, com a ampliação da sua consciência, possam levar isso para as suas comunidades. Então, a gente acredita muito no impacto disso no longo prazo. E a questão ambiental é um trabalho muito, muito bem cuidado em todos os nossos empreendimentos, mas a gente tem alguns produtos inovadores que reforçam muito mais isso, trazendo um pouco do conceito de inovação ambiental, né? Então, na pedreira, a gente lançou no ano passado, né? Registrou no Ministério da Agricultura, tem o selo IBD. Hoje a gente tem o primeiro remineralizador do Norte e Nordeste, que é usar o pó de rocha para o agro. Então, é como se fosse um fertilizante orgânico, mas esse remineralizador, ele faz como se dizer a rochagem. E está muito forte o tema agora com a crise dos fertilizantes químicos, né? Então, o Vulcano é o nosso produto, ele é o primeiro do Norte e Nordeste, ele tem potássio, ele tem silício, ele tem óxidos básicos, tem nitrogênio, então ele tem praticamente a tabela periódica ali para atender o agricultor. Tem algumas culturas que têm resultados fantásticos, como o caso da cana-de-açúcar, o eucalipto, a soja, e a gente está trabalhando com... Acho que hoje a gente já tem mais de 80 fazendas testando o nosso produto. Nossa! O produto já está ensacado e sendo vendido nas principais lojas de produtos agrícolas também. Então, esse é um produto que a gente lançou na pandemia. A gente lançou o produto na pandemia, certificou IBD e estamos fortes, acreditando bastante nele. Hoje a Civil tem agrônomo, né? Então tem até agrônomo para vender nosso produto. E o outro produto muito interessante é na fábrica de pré-moldados ali, é um piso que a gente usa um resíduo da indústria. Esse resíduo tem dióxido de titânio. Então, esse dióxido de titânio tem uma propriedade fotocatalítica, que quer dizer que torna o produto autolimpante e ele absorve alguns gases de efeito estufa. Então, imagine você assentar como se fosse uma grande obra, assim, se fosse uma rodoviária. Você assenta ali 50 mil metros quadrados e aquele piso está absorvendo gases de efeito estufa dos ônibus. Ele está sendo autolimpante como matéria orgânica. É um desenvolvimento que a gente fez em conjunto com a Universidade Federal. Existe a área de pesquisa dentro da Civil? Ou você faz um consórcio, Simantec, como é que está aí? Bom, não existe uma área de P&D, existe uma área de design. A gente tem um setor de design. Esse setor de design ele é responsável pela comunicação interna e externa, ele é responsável pela arquitetura e ele é responsável por inovação. Mas ele não faz assim, todas as inovações ele que faz. Ele gerencia os projetos de inovação. Perfeito. Então, hoje, você falou com tanta propriedade que parece que está dentro de casa, né? Tem muita gente boa, está dentro de casa. E também o Vulcano, é interessante falar, é uma parceria com a empresa concorrente nossa. Então, a Civil se juntou com a Pedreira Parafuso, que é um outro grupo empresarial aqui de Salvador. Nós nos juntamos 50-50 e montamos o Vulcano. Que bacana. Que é uma ideia de competição, né? É colaboração e competição ao mesmo tempo. Isso é muito bom e eu repito aqui direto, aqui dentro do Band Empresarial, que estamos neste propósito, não só de olhar o externo, ou seja, tem muita gente aqui que a gente pode fazer parceria e montar um negócio e gerar riqueza
liquidez para as empresas daqui. E aí entro num ponto que é muito fundamental, você falou aí de algumas coisas voltadas para isso, mas você falou que a construtora trabalha só no privado, mas você tem a incorporadora fazendo muitos empreendimentos. E me chama bastante atenção do volume que você desencadeou aí, se a gente for colocar, sei lá, 4, 5 anos para trás, ele criou-se aí um volume muito grande. Foi. Só explicar a questão da construtora, a gente atende obras privadas, mas a gente está muito bem na área de saúde, educação, algumas obras logísticas. Não, eu vi um de educação, por sinal, ali em Abrantes, próximo de Abrantes. É um colégio Vila, fantástico. Fantástico. A gente fez a Land School, fez a Mapobé, e na área de saúde também a gente está atuando forte. A construtora é uma empresa pujante hoje e que atende muitos clientes particulares. A incorporadora é muito prazerosa. É muito prazeroso trabalhar na incorporadora. Então, enquanto eu estava na vice-presidência, eu assumia também a diretoria de incorporações. Por isso que dá para falar com bastante propriedade do que a gente viveu. A gente voltou a incorporar tem uns 5 anos, porque antes a gente só fazia aqueles prédios para locação, né? A gente ficou quase 15 a 20 anos sem fazer incorporação imobiliária. E a gente voltou com o Arbus no Horto Florestal, fez um prédio comercial boutique com o jardim na cobertura, varanda. Depois a gente fez o Jazz na Princesa Isabel, que tem um conceito do jazz, do centenário do jazz, e teve uma história... Onde era, inclusive, Valdemar Calçados. Exatamente. Eu morava ali, meu pai morou, e eu também, ali na Princesa Isabel, ali na Mansão Vilas Boas, que era próximo, quase que em frente ao famoso Valdemar Calçados e o Pãozinho Delícia, tão conhecido ali da Princesa Isabel. Rapaz, e o mais legal é que essa história de Valdemar não vai morrer, porque temos uma homenagem a seu Valdemar no muro ali do prédio. A gente fez um nicho onde ele fez um sapato bicola, que era o sapato que as pessoas usavam para dançar jazz nos anos 20. E é interessante que o sapato bicola ele é branco e preto, então falava muito da integração das raças naquela época para dançar jazz. História bacana. Seu Valdemar fez o sapato à mão ali, artesanal. Seu Valdemar fez sapato para o Papa, fez sapato para Chacrinha, acho que até para princesas ele também fazia. Então, eu estava numa palestra uma vez de uma pessoa que falava de cidades criativas, e ela dizia que às vezes a incorporação imobiliária, ela destruía as histórias da cidade, e eu não podia concordar com aquilo. Então, no caso de Seu Valdemar, a gente fez esse nicho, está lá muito bonito, e contando um pouco da história do Seu Valdemar. Isso é no jazz, né? Aí depois do jazz a gente lançou o Lute na Graça, foi o primeiro prédio residencial com rooftop, depois da recente mudança da lei, que permitiu ter rooftop em prédios 100% residenciais. Antes era proibido. Você tinha que ter uma loja no térreo, e o prédio, e aí podia ter o rooftop. Então, o Lute foi o primeiro prédio com rooftop ali na Graça. Depois do Lute, a gente lançou o Nau, na Barra. Foi 100% vendido em poucas horas. E é um conceito náutico, ele vai ser um marco ali na Barra, na Marquês de Leão com Afonso Celso. E depois a gente lançou o Cedro, no Horto, que é um prédio com a história muito bacana também. Ele segue um conceito de biomimetismo. Tinha uma árvore frondosa, fantástica, com 1,5 metro de diâmetro. E a gente olhava para aquela árvore, alguns incorporadores olhavam até para a árvore como um problema. Pô, como é que a gente vai tirar essa árvore? Estava na calçada e eu olhava para aquela árvore como um monumento. A gente pode contratar uma escultura de um grande artista como o Bel Borba, daquele tamanho, vai ser uma escultura super cara, porque ele merece receber isso. Mas a gente está comprando um terreno que vem com essa escultura. Ela é natural e ela se muda com o tempo. E aí adaptou o prédio? Então eu adaptei o prédio todo para abraçar essa árvore e ela ser a protagonista do empreendimento. Que show. Então, isso aí, incorporação. E o último que a gente lançou foi o Alive, que também foi vendido muito rápido ali no Corredor da Vitória. E deu muito certo. Vem muito mais coisa por aí, tenho certeza disso. Até porque, eu brinquei aqui com o Rafael, porque ele tem filho, né? E estava falando aí da árvore, mas ele não plantou, ele preservou. E ele também, que eu falo muito, e a gente está vendo aqui, um rapaz jovem, né? Um homem jovem assumindo a presidência de um grupo desse, tentando mais, que também passou por um processo conflituoso, que a gente bateu papo na época lá de ADM, na questão da sucessão. E aí eu sei que vem um ganchinho aí, que é um livro, que vem para poder trazer um pouquinho desse emaranhado bom, positivo, mas que nem sempre fácil de lidar, né, Rafael? É extremamente desafiador. O período de sucessão na empresa é extremamente desafiador. E eu tive a sorte de trabalhar com
com meu pai de ter uma relação de amor recíproco. Eu acredito que o segredo disso tudo dar certo é a reciprocidade do amor ali. E tem uma outra vantagem importante no nosso caso, é a diferença de idade muito grande. Então, eu tenho como se fosse um pai-avô, sou um filho-neto, então existe um respeito muito grande das duas partes, eu pude aprender muita coisa com ele. Então, e ainda aprendo e continuarei aprendendo todos os dias da minha vida que eu puder contar com a presença dele ao meu lado. E há 11 anos eu trabalho lá e eu comecei a perceber alguns padrões, perceber alguns ensinamentos e transformei isso numa palestra. E na pandemia eu peguei essa palestra e transformei num livro. Então o livro fala de diferentes gerações trabalhando em conjunto para resolver problemas. Então como é que a gente resolve esses problemas, como é que as diferentes gerações resolvem e como é que elas podem trabalhar em conjunto. Então o livro fala sobre isso. Eu digo sempre que trabalhar a diversidade geracional, né, que a gente chama hoje em dia e tal, não é um problema, não é uma coisa, digamos assim, tão nova, e tão difícil, mas você trabalhar com tudo isso dentro de casa e numa sucessão familiar, eu vejo assim como sendo realmente um trabalho que envolve não só a competência, mas o emocional também se prevalecendo muito grande. E você fez uma fala muito importante, Rafael, o amor existente entre as partes. Rafael, estamos aqui concluindo praticamente o nosso bate-papo, mas eu queria que sim, você fizesse aqui suas considerações finais ao nosso Band Empresarial. Bom, muito obrigado pelo espaço, é sempre uma honra poder falar tanto da Civil como falar de sucessão e dos desafios que nós temos. A Civil quer ser uma empresa de relevância nacional. O nosso planejamento estratégico para 25, a gente traz um cenário regional Nordeste, mas nosso pensamento é para 15, 20 anos. E a gente tem um sonho de ser o melhor grupo de engenharia do Brasil e estamos trabalhando para isso e temos muita gente boa aqui na nossa terra, gente boa de outros lugares, com um propósito bem definido, com uma visão clara, com transparência, com gente boa trabalhando. A gente vai conseguir co-criando, performando e tendo um crescimento sustentável. Então, é isso que a gente acredita. E quem ouviu a entrevista toda sabe que o que ele está dizendo vai se realizar, porque é assim que a gente pensa e desde cedo a gente percebeu isso na fala não só de seu Eduardo Valente, como agora do novo presidente do Grupo Civil, nosso querido Rafael Valente. É isso aí, gente, o nosso Band Empresarial está terminando. Mas essa delícia de entrevista você pode assistir acessando lá o programa Band Empresarial no YouTube e vai estar lá esse bate-papo com muito conteúdo. Muito conteúdo mesmo. Você, quem chegou agora, vá lá e veja, tá? Mas lembre-se, sábado que vem, 10 horas da manhã, nós estamos aqui de novo, fazendo nosso Band Empresarial, entrevistando tanta gente com tanto conteúdo. É isso aí, gente. Band Empresarial. Eu sou Azevedo Filho. Fique com a gente.